Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui apresentando o terceiro episódio do podcast Movimente, na segunda temporada, que trata sobre saúde mental. E o filme de hoje é O Mínimo para Viver. Estão aqui na mesa comigo, então, a Duda, que é a apresentadora junto comigo, que já tá aqui, né, há muito tempo. Oi, gente. Parece que eu criei raízes aqui. Estou aqui há muito tempo. Sou estudante de psicologia, né? E estou aqui mais uma vez com vocês. E nossas convidadas de hoje, a gente tem a Esther, que é aluna de publicidade aqui na FACEF. Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou estudando em publicidade aqui na FACEF, último ano já, delícia, finalizando. E a gente tem a Ana, que é nova, né, uma convidada que vai trazer uma visão diferente pra gente. Oi, gente, eu sou Ana Laura, sou nutricionista, me formei na Unifran no final de 2022 e atualmente eu trabalho, né, atuo na área. Estou fazendo uma especialização lá no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, então estou morando lá e atendo no hospital hoje em dia. Prazer estar aqui. E eu sou a Ana também, e estou aqui para a gente apresentar e discutir mais sobre esse filme. E primeiro eu quero agradecer a presença da Ana, né, por prestar um pouquinho do seu tempo para estar presente aqui no nosso podcast. Eu que agradeço o convite. Então, para começar, né, para falar do filme, vamos dar uma contextualizada do que é, né, bem brevemente assim. A personagem principal se chama Ellen, né, depois ela vai chamar Eli, mas é uma menina que tem 20 anos, ela sofre, né, de anorexia, que é um transtorno alimentar, e ela tem uma família ali com vínculos frágeis, né, ela tem um pai, duas mães, né, vamos colocar, a mãe biológica e a madrasta. E ela sofre dificuldades para encontrar melhorias para o seu transtorno. Então, para começar falando sobre isso, eu queria que a Ana já começasse a falar aí o que é o transtorno alimentar, né? Falar um pouquinho sobre os estereótipos, né? O senso comum que a gente tem em relação a isso. Bom, os transtornos alimentares, apesar de relacionados, né, com essa parte da alimentação, eles são doenças de ordem mental, né? Transtornos que estão reconhecidos aí pelo Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais, o DSM, e são perturbações, né, na alimentação aí que descaracterizam a funcionalidade do indivíduo. Então, ele vai ter um funcionamento um pouco disfuncional, vamos dizer assim, o comportamento alimentar dele, e isso vai influenciar tanto na saúde psicológica dele, como na saúde física dele. Certo. E no filme a gente vê muito isso, né? Porque trata de diversas formas. Uhum. Você acha que tem alguma coisa ali de senso comum que atrapalha hoje no diagnóstico? E às vezes até em como a sociedade, as famílias lidam com pessoas que sofrem do transtorno? Sim, tem inclusive uma cena que chamou muito a minha atenção, que é no momento ali que eles estão na terapia, em grupo, né, quando a Ellen já está no tratamento, a irmã fala uma frase que a gente escuta muito sobre pessoas que têm transtorno alimentar. Ela fala, mas é só comer. Então, esse é um estereótipo que é muito, muito forte, né? As pessoas que não conhecem sobre o transtorno alimentar, elas falam, mas é só comer, por que não come e tal? Quando, na verdade, é uma coisa que vem da mente mesmo, né? Que tem que ser tratado inicialmente por aí. Então, acho que esse é o principal estereótipo. E até as pessoas que querem ajudar, como a irmã da personagem, tem essa visão aí um pouco... Falta informação, né? Então, acredito que esse seja o senso comum aí de pessoas que são leigas quanto a esse assunto. Eu acho também que uma coisa que até é falado no filme e que influencia muito são as mídias, né? As redes sociais. E hoje em dia a gente vê isso muito forte, porque a gente tem muito acesso e a cada dia, assim, a cada era, podemos dizer ali, cada década, a gente tem um padrão de corpo diferente que é predominante. E eu acho que é importante a gente falar disso também, porque hoje os transtornos alimentares têm uma ligação muito grande com as mídias. Eu vejo que tá voltando muito a moda do extremamente magro, né? A gente vê muito no Pinterest, no Instagram, a galera tá romantizando muito a extrema magreza. E é algo que não é
saudável, entende? Tipo assim, é o que a galera precisa entender. Cada um tem o seu biotipo, tem... Inclusive, eu tenho uma dúvida, enquanto ela tava falando ali, agora eu queria perguntar. Esse transtorno, ele é desencadeado por algum trauma, alguma coisa assim? Quer falar? Pode falar. Podem falar e eu acrescento aí se tiver alguma coisa. Se você quiser começar, a gente acrescenta também daqui. Pode falar. Bom, assim, o transtorno alimentar, ele tem a origem multifatorial, né? O que que é isso? A etiologia dele não depende só de um fator. E, inclusive, no filme, o doutor, ele deixa isso muito claro. Ele fala em um ponto, né, sobre não é necessário buscar um só motivo, né? É inútil buscar um só motivo. Por quê? Eu gosto de associar esse desenvolvimento do transtorno com um bolo. Você não usa só um ingrediente para fazer um bolo. Você precisa de ovo, de farinha, por exemplo. E tem os fatores desencadeadores, que seriam os gatilhos, vamos chamar assim. E aí entraria essa pressão estética, né, que todos nós estamos expostos, só que quando já existe uma predisposição que envolve genética, o ambiente familiar e tudo mais, quando a pessoa já tem esses fatores e ela, assim como todos nós, está exposta a essa pressão da mídia, a conteúdos nas redes sociais, pode ser onde seja o gatilho aí para desenvolver. E assim, no filme a gente vê, assim, a Ellen Eli, né? Tipo, ela muda depois. Eu acho que é até uma busca de identidade que o médico ele tenta fazer com que ela busque, porque ela vai se perdendo. Ela é uma artista, ela desenha muito bem, ela estava na faculdade, o transtorno ela foi perdendo ali a imagem dela, acho que até pelas internações, ela ficava muito no hospital. E aí a gente vê que ela tem vários pontos ali que a gente pode levar em conta como fatores de risco para ela. Então, a família, a relação dela com o pai, a relação com a mãe. E aí a gente vai, né, surgindo várias coisas e tudo. O que você acha, assim, que marca muito na relação dela com a mãe? Que a gente falou muito sobre aquela cena final, né? Antes dela... O que eu acho, assim, de importante quando a Ana, né, traz essa questão vamos falar assim, dos vínculos, né? Que são outros fatores, e aí a gente vai falar dos vínculos, que é uma das coisas que o filme traz. Ele não traz o transtorno alimentar como, nossa, é um problema, é isso. Não, traz o outro lado, né? Que é como as pessoas passam por isso, como é difícil, né? E como é importante o fortalecimento ali de ter uma rede de apoio, né? Seja a família, seja os amigos, né? E ali a gente vê a relação da Eli com a mãe, né? Que é muito frágil, né? A mãe passou por alguns problemas, né? Ali cita que ela teria o transtorno, né? De bipolaridade, né? Que aí ela teria aí... ali não fica nem claro qual seria o tipo dela, né? Mas que ela também teve uma depressão pós-parto, né? Que é também uma questão de saúde mental. A maioria das mulheres que têm filhos, né? Após ali de ganhar o bebê, tem uma predisposição de desenvolver a depressão pós-parto. Mas tudo isso depende, claro, como que essa mãe tá, como que tá o fortalecimento dessa rede de apoio. E ali, especificamente da nossa personagem, né? Foi um momento muito frágil. Ela conta, a mãe fala que eu não conseguia segurar ela. E ela acha que esse seria um problema da filha ter desenvolvido o transtorno alimentar. Né? É muito tocante aquela parte onde a mãe pede para alimentar ela, né? Aquele momento eu chorei, porque é um momento muito tocante que a Eli, a hora que vê a mãe dela ir embora, mãe, me alimenta. E é uma troca, assim, embora não seja ali o momento de mudança que a Eli vai ter, né? É muito importante aquele processo de alimentação. Então, ela voltou àquela posição fetal, de deitar, de estar no colo, de ser cuidada, né? É como se estivesse sendo ressignificado. Às vezes, não tanto para Eli, mas para a mãe, às vezes foi muito forte, né? Voltando a uma dor, né, do passado e trazendo ela para o futuro, né? Porque ela traz de volta e, como você falou, trazendo um ressignificado para isso.
Eu penso, eu faço terapia, então, tipo assim, a gente já fica todo assim, né? E aí, quando a gente nasce, de acordo com o que ela estava me explicando, assim, de uma forma bem rápida, a gente carrega traumas do nosso nascimento, né? Sim. Muitas vezes é a rejeição, porque às vezes a mãe não pega, às vezes a mãe tem esse lance da depressão pós-parto. E aí, agora, linkando, assim, na minha cabeça, pensei, às vezes ela tava com a rejeição do próprio corpo. Tipo, ela se sentiu rejeitada na maternidade, quando nenenzinha, e isso pode ter desencadeado também. É que a gente não acha que o bebê sente as coisas, né? Porque ele é muito pequeno, mas ele sente tudo, né? Ele só não verbaliza, mas ele sente tudo. A gente vê dentro da psicologia, quando a gente está estudando, eu também faço terapia, hashtag faz terapia, gente. Por favor. Preciso. Por favor. Que, assim, o bebê sente tudo. Ele sente, dentro da gestação, ele tá sentindo como que ele é aceito, como ele é rejeitado, né? E aí ele nasce, como que essa mãe, ou a figura que vai representar a mãe, vai cuidar dele, né? Tudo a forma de cuidado. Então, e como a gente não verbaliza e não lembra, às vezes, tem coisas que estão no nosso presente atualmente e nos impedem e a gente nem sabe de onde vem. Então, fica no inconsciente, né? O subconsciente tá sempre ali, né? Pegando tudo. E essas, não te cortando, mas essa questão aí da mãe faz muito sentido. A gente vê muito da relação mãe e filha, principalmente. Freud explica, né? Que essa relação aí, o quanto ela impacta. Por quê? A primeira nutrição que a gente recebe vem da mãe. E quando isso já acontece de uma forma defasada, tem algum problema, né, alguma intercorrência aí, tanto na questão ali dos primeiros dias de vida, do aleitamento, até chegar ali na introdução alimentar, mas logo assim, pensando num recém-nascido mesmo, isso impacta lá na frente, realmente. Então, acho que você tinha me perguntado dos traumas. Com certeza, isso são os primeiros fatores aí para desencadear, né? Desencadear. E dentro do filme, né, a gente vê o tanto que culpa a mãe, né? Que a madrasta, né, ela culpa muito a mãe da Ellen. E aí a gente vai entendendo assim, se a gente pegasse a história de vida de cada uma, a gente entenderia o porquê que se comporta desse jeito, né? Mas o tanto que a mãe da Ellen não ter cuidado dela, provoca algumas situações, essa criação de vínculo, de confiança, né? O pai que não aparece em momento nenhum, né? Porque aí culpa tudo a mãe. Mas e o pai? Por que ele não estava ali presente, né? Como uma função paterna também de cuidar, de dar acolhimento, né? É muito forte na nossa sociedade isso, né? Mas, assim, eu acho que nunca é tarde, igual teve aquela cena que é fortíssima, pra mim é a cena mais forte também. Você comentou que você chorou. Nas 2 vezes que eu assisti o filme, eu chorei dali pra frente, que aí eu já não consegui mais parar, sempre tava escorrendo, mas realmente essa questão de só focar na mãe, né? Na mulher. Sim. E é muito interessante também porque eu acho que foca só na mãe e a Ellen, ela sente muito o pai, porque por mais que ela entende, a mãe dela foi embora, você vê que ela ainda quer voltar, ela quer ver a mãe, ela entende que a mãe tem os problemas dela, que ela tá longe, mas o pai, ela se questiona muito, tipo assim, sério que ele vai usar, desculpa que ele tá trabalhando, ele não tem 1 hora no dia dele pra sentar aqui com a gente, porque minha mãe pode ter os problemas que for, igual quando o médico reúne todo mundo pra aquela sessão de terapia, vai todo mundo, a madrasta, ela, assim, por mais que ela seja uma figura ali que a Ellen rejeita no começo, ela tava lá, ela participou. E o pai, ele não faz questão em nenhum momento. E a madrasta, ela tenta justificar muito, até que a mãe da Ellen vai e fala, ué, cadê ele, né? E aí ela fala, não, mas ele tá trabalhando, que alguém... E o médico corta. Eu acho que o médico, ele é uma figura ali no filme muito, muito legal. Ele mostra muitas coisas que a gente pode discutir em relação ao tratamento. E até a gente pensar qual que é o papel ali dos profissionais da saúde com pessoas que têm o transtorno alimentar. O que você, assim, acha que pode acrescentar pra gente, Ana? Bom, a madrasta, como você bem colocou, ela tenta justificar e representar o pai quando não é a mesma coisa, né? Essa representatividade fica ali, se perde no meio do caminho. E o quanto que a personalidade dela é uma pessoa mais ansiosa, verborreica, tem até aquela cena engraçadinha, chega a ser cômico, né? Que ela faz o bolo pra Ellen ali. Sim, de hambúrguer, né? Coma, isso, no formato de hambúrguer, coma Ellen. Então, assim, quanto realmente banaliza, por falta de informação, eu acredito mesmo, o transtorno alimentar.
Mas, sem dúvidas, a figura do médico, a gente, assim, inferência minha, o filme não deixa muito claro, né, qual que é a especialidade dele, mas eu imagino que ele seja psiquiatra. Mas, assim, a postura dele muito direta, muito firme, né, colocando algumas condições, se não for assim, não vai ter tratamento. Eu acho que é essencial, porque o tratamento do transtorno alimentar, ele tem que ser mais diretivo mesmo. Especialmente na anorexia. Porque por conta da personalidade desses indivíduos, é muito fácil deles contornarem os profissionais, acabarem dando um jeitinho, burlarem. Então, assim, tem que ser bem dessa forma mesmo. E a gente percebe que tem, né, ali no filme, aparece, assim, como eles conseguem burlar algumas coisas, subir a escada correndo, ou ter um saco de vômito embaixo da cama, né, ou fazer flexão em cima da cama. E a gente falando do médico, vou colocar aquele médico, que ele tem uma posição também, embora ele seja, assim, muito claro, muito objetivo, ele também só vai tratar as pessoas que querem. Também. Porque é importante. Não adianta a família querer, porque é ela que tem que querer. Tanto é que tem uma mudança da Ellen, né, dentro do filme, pra mostrar isso. E eu queria saber qual que é a cena que a Esther mais gostou. Olha, é uma cena que eu achei forte e que eu, na verdade, acho importante que aconteceu, que mexeu até comigo, assim, eu parei pra pensar na minha vida e nas pessoas e como elas falam pra mim sobre as coisas, é quando eles estão conversando. E aí ela vira pra ele e fala assim, isso não é reconfortante. E aí ele fala, tipo assim, cara, não é pra ser reconfortante, é pra ser verdadeiro, né? Tipo, e essa cena eu olhei assim, aí sabe quando você fica assim, quem que é reconfortante, quem que é verdadeiro, né? E o que é ser reconfortante? Tipo, é te deixar na zona de conforto ou talvez o reconfortante é trazer uma realidade de verdade. Olha, é isso aqui que tá acontecendo contigo. Isso aqui você precisa mudar. Eu acho que essa frase dela, isso não foi reconfortante, mexeu comigo nessa hora que eu fiquei olhando, fiquei tipo... Que a gente acha que a pessoa tem que falar o que a gente quer ouvir. Exatamente. Passar a mão na cabeça. E eu achei muito importante, tipo assim, ela começa a chorar, ela fica muito chateada, ela fala que não vê sentido, né? Só que aquilo lá é muito importante, real, eu não tenho outra palavra pra falar. Que muitas vezes a gente acha que as situações, principalmente em transtornos, né? A gente pensa em pessoas que têm transtornos. Elas querem escutar aquilo, de uma certa forma, elas já esperam que elas vão escutar para dar aquela burlada no sistema, para já ter uma resposta pronta. E no caso ali, ela parece que ela fica tipo... Caramba, você tá falando isso mesmo pra mim, cara? Não era pra você falar assim, desse jeito. Era uma resposta pronta que eu tava esperando pra eu já dar a resposta. Não fica aquele jogo de, ele fala uma coisa, ela tem uma solução. Exatamente. Aquilo realmente bate ali no fundo dela, pronto, né? é isso aqui. Eu não fica tentando maquiar pra tentar deixar mais macio aquilo. O médico, eu acho que a posição dele, assim, no filme é muito interessante também pra gente pensar na ideia de... da rede de apoio dentro da área da saúde, que a gente discute muito isso, que existem vários profissionais da saúde e eles participam de diferentes formas do tratamento de pessoas, principalmente no transtorno alimentar. Então, a gente tem aquela terapeuta que participa das terapias em grupo, a gente tem o médico. E eu acho que a Duda falou uma coisa que é muito importante, e ele fala uma coisa no filme que eu achei muito interessante, que ninguém entra ali para fazer o tratamento se não quiser. E ele fala que quem vai para o hospital é doente, que lá é uma casa. Então, você vê que eles moram lá. Você não quer comer? Você não come, mas você tem que ficar sentado na mesa. Você quer comer só ovo? Você quer comer só arroz? Você quer comer... eles fazem ser de uma forma confortável que a pessoa possa evoluir sozinha. Não tem uma pressão. Óbvio que tem aquela hora que tem aquela menina com a sonda, mas é uma questão de saúde, para ela não ficar desnutrida. Mas eu achei isso muito interessante. Porque acho que se torna... A Ellen, no começo, acho que ela se assusta com esse novo tratamento, que ela não consegue burlar, porque ela pode fazer meio que o que ela quer. Ela fala assim, nossa, não tem ninguém me obrigando a fazer nada. Ela se assusta com isso. Às vezes ela se irrita na mesa, ela se irrita igual quando começa a dar errado, que ele não acolhe ela. Ela até chega no lugar e fala que ele mente, que ele não ajuda, que ele não faz nada. E aí, quando ela percebe que ela realmente precisa melhorar, ela volta pra lá.
Só que não tem um nutricionista lá no lugar. E aí eu ia perguntar pra Ana, como que ela acha que o nutricionista entra nessa questão? Inclusive, essa é uma das minhas observações críticas, né? Sobre o filme, dessa questão de não ter o profissional nutricionista, que é imprescindível no tratamento, né? O tratamento, por ser uma doença multifatorial, tem que ser multiprofissional. Então, tem que, no mínimo, ter psicólogo, psiquiatra e o nutricionista, porque envolve essas 3 áreas de forma principal, né? Em alguns casos também entram o terapeuta ocupacional, alguns outros, mas o nutricionista seria essencial. Por quê? Para a gente tentar melhorar, a gente trabalha de forma não prescritiva, né? A gente não vai passar um cardápio para esse paciente que já é bitolado com calorias, como a gente vê várias cenas no filme, mas a gente trabalha com orientações e a gente até fala que a gente usa a terapia cognitivo-comportamental, né? Com metas realistas. Então, a gente vai combinar, a gente vai fazer espécie de negociações com o paciente. Você acha que agora dá para você incluir, sei lá, se não for um paciente tão grave, a gente tenta incluir 1 bis. Igual, eu já vi casos dele conseguir comer 1 bis por semana, a gente já aplaude, sabe? Porque é realmente muito difícil. Então, a gente faz essas orientações aí nesse sentido, mas é essencial ter um nutricionista, sim. E ali, a Ana falou um pouquinho da casa, né? Eu acho que o que faz ali é a criação do vínculo. Embora seja forçado sentar na mesa, mas ali é um momento que eles compartilham do estado emocional que eles estão, mesmo que não seja verbal, né? E uma coisa que eu acho muito legal que junta e acaba unindo ali eles é a gravidez da Megan, né? Embora tenha sido feliz e triste, né? Em dado momento ali, é um momento que a Ellen acaba ficando, assim, desolada, ela, assim, fica triste quando a Megan perde o bebê. Eu, enquanto espectadora, também. A gente, né, se choca muito. E a casa toda sente, né? Naquele momento que você acha que é muito distante das pessoas e aquela máscara que ela usa de sempre ser uma pessoa fechada, de não querer conversar, né? De uma pessoa que fica sempre no canto desenhando e tudo mais, ela vê esse frágil e, assim, como que a gente não tem mais aquela esperança que seria a Megan levar essa gravidez, né? E aí é quando ela entra ali e entra em vários questionamentos, ela retrocede no procedimento dela, né? Volta a emagrecer um pouco mais, que aí a gente vai se encaminhando mais para uma cena que eu acho que é das mais chocantes ali da final, né? Quando ela, depois de entrar em contato com a mãe e tudo mais, ela vai caminhar, depois de ter tomado o leite, né, de arroz, ela caminha, desmaia, em um momento você pensa, ela morreu? Não, ela tá num hospital. Nossa, aí aparece ela, parece que ela tá melhor. Aí ela tá só conversando, na verdade. Será que é o inconsciente dela? Será que ela sonhou? E ela se vê ali de cima daquela árvore, como que ela tá, como que tá o corpo dela. E aí vem aquela frase do médico, ela precisa se afundar, né? Porque a família queria ir atrás dela, ela tem que voltar pro tratamento. Não, ela precisa daquilo, né? E aí eu queria saber de vocês também. Eu acho que o Luke nessa cena é muito importante, né? Que é um amigo que ela faz ali na casa. E eu acho muito interessante que ele fala, eu te conheço há 2 anos. Que ela fala, eu te conheço há 3 semanas. Ele falou, não, eu te conheço há 3 anos. Sim. Porque ela publicava os desenhos dela no Tumblr e ele via, então ele até tinha um desenho dela. E ele vê nela uma pessoa, assim, da internet, que ele, assim, até certo ponto ele admirava, ele apreciava o trabalho dela. E aí eles se tornam amigos e ele é uma pessoa muito positiva, assim, tipo, eu vou conseguir, eu vou voltar a dançar, eu vou sair dessa situação. E ele tenta ser essa pessoa, né, pra Ellen. Eu acho que ele, até no consciente, ele aparece justamente pra falar, se você quiser voltar, eu tô aqui, senão você vai ficar dessa forma, né, que quando ela se vê ali de cima da árvore, a situação que ela se encontra. Eu acho que o Luke é um personagem que vai sendo construído ali ao longo do enredo do filme, né? De muita importância. Por quê? Uma que ele representa essa parcela do público masculino que tem o transtorno que, apesar de muito menor, né? A proporção é de 1 homem para 10 mulheres que tem transtorno alimentar, mas existe, né? E especialmente nesse público que trabalha com a imagem. Então, bailarinos, dançarinos, modelos, né? Onde o corpo é o objeto de trabalho, vamos dizer assim.
E nessa cena, eu acho muito interessante que tem diversas analogias, né? Eles, claro que por ser um filme, eles romantizam um pouco essa questão da linha tênue ali entre vida e morte, que esses pacientes realmente vivenciam, né? Infelizmente, a taxa aí de mortalidade, seja por desnutrição, seja por autoextermínio, também é muito grande. Mas eu acho que ficou bem legal essa cena por conta da árvore. Seria, assim, eu penso, a árvore da vida, né? Ela se vê naquela situação ali, é impactante. E fica esse questionamento, né? Como a Duda trouxe, se é o inconsciente dela, é um sonho, é uma experiência de quase morte. Eu achei bem legal essa cena e a presença do Luke também. Finalmente ela se vê e vê o corpo dela, né? Uhum, sim. Tá acabando, gente. E assim, tinha muita coisa pra falar, Deus. sabe? Dava pra render muito, assim, mais 1 hora, no caso. Principalmente ainda para trazer questões, assim, da psicologia, que aí tanto a Esther, quando que faz terapia, e aí trouxe reflexões para ela. E aí, trazendo um pouquinho da psicologia, né, quando a pessoa tem esse transtorno alimentar, geralmente vem associado com alguma comorbidade, né, que pode desencadear a depressão, né, porque aí a gente vê que as pessoas vão tendo uns vínculos fragilizados, ela deixa de ir para a escola, vamos colocar que seria um adolescente, ou adulto, deixa de ir para o trabalho, porque também passa a ser mal visto pela sociedade, né, e não as pessoas fortalecendo, que é excluir essas pessoas, né, então... e isso vai fortalecendo ainda mais a pessoa a desenvolver outras comorbidades. Então, ansiedade, transtorno de bipolaridade também, às vezes. Então... Eu já vi a relação, né, associação com transtorno de personalidade também. Sim. Na anorexia é muito comum borderline também. Sim. A maioria dos pacientes tem. Sim. E o quanto isso, assim, é forte, né? É impactante. Então, assim, a gente tem que estudar, se a gente conhece aí, quando a Ana fala sobre a questão das mídias, o quanto isso fortalece essa questão da magreza para nós enquanto mulheres, né? E que tem essa influência, as várias cirurgias para você se tornar magra e afinar o corpo e tudo mais, o quanto isso tem uma pressão. Acho que no ano passado eu fiz uma pesquisa sobre imagem corporal das mulheres e o quanto as pessoas se sentem pressionadas pela mídia. Né, o quanto isso prejudica a gente, embora seja... Tipo, eu só passo no feed. Mas ficou. Tá absorvendo, ficou. Né? E sempre tem aquele grupo de pessoas que influenciam. E aí eu acho que entra muito a questão da responsabilidade, né? Que na minha opinião, a maioria dos influencers não tem zero. Não tem. Eu até... Era uma pergunta que eu ia direcionar até a Esther. Se você acha que falta muito... Como que essa responsabilidade pode ser colocada nas mídias? Fala rapidinho. Não sei se vocês sabem, mas eu dancei durante um tempo, então eu tenho muito contato com gente que dança. Ela dança bem, gente. Imagina. Fui pra competição e é muito engraçado na hora que a gente tava falando do look, né? Que realmente tem muito. A galera cria fake. Gente, parece coisa de filme, juro. A galera cria fake pra falar mal um do outro, pra mandar, você tá muito acima do peso, não sei o quê, não sei o quê. E na hora que vai postar, é tudo tão lindo. Somos uma família e os corpos, não sei o quê, não sei o quê. Sim. E é muito contraditório, né? Chega a ser até hipócrita. Por exemplo, vamos pegar uma influencer muito grande, a Virgínia, né? Adoro falar da Virgínia. Mas assim, vamos ser sinceros, cara. Ela é uma pessoa totalmente montada. E ela falar de corpo, se um dia ela for pegar pra falar de corpo, não vai fazer muito sentido, né? A galera fala de autoaceitação e tudo mais e tá sempre... Não, mas eu tenho que estar com o corpo montado. Não, sempre são comparações muito injustas, né? E vira e mexe tem alguma polêmica aí. Teve a Boca Rosa que mostrou o corpo, daí falou... Depois descobriram que ela tinha feito lipo, isso foi há um tempo atrás. E você tinha falado no começo do episódio aqui sobre essa questão de estar voltando à tendência da magreza, né? Realmente tem as Fin Inspirations, que tá voltando cada vez mais. E, por exemplo, a gente pode ver pelas Kardashians, que são uma das maiores influenciadoras, né? Sim. A Kim fez retirada das próteses que ela tinha e tá nesse perfil mais magro, né? E só finalizando, eu lembrei de uma série original da Netflix, se eu não me engano, que eu assisti, eu não terminei de assistir, mas chama O Preço da Perfeição. Não sei se vocês conhecem. Bom. Sobre essa questão da vida ali de alguns bailarinos
e o quanto essa questão do corpo é presente. Inclusive, tem alguns comportamentos alimentares ali bem disfuncionais com relação ao corpo. Gente, Pois é. perfeito. Mas, então, a comparação entre a Virgínia e a gente pode resgatar a VTube, que fez, assim, tá fazendo um ótimo papel para as mães grávidas e tudo mais. Nossa, Cor, eu E pensei não dessa dá pra discutir mais, gente. Ai, meu Deus. Nossa, sério, agora você lembrou da VTube. beijo Eu falei pra essa vocês. semana disso, meu Deus. Precisamos Mas, de parte infelizmente, 2. gente. Se você quer parte 2, comente aí. Vamos Nossa, subir essa por hashtag. favor, vamos. E, Segue a gente, eu só gente. queria deixar um recado pra, se vocês conhecem alguém que tem sinais e sintomas aí de transtorno, se você tem dúvida do que é, busque ajuda, busque informação, tá? Tem alguns lugares que atendem aqui em Franca de forma gratuita, em Ribeirão também. Eu faço atendimento, tá? É só procurar ajuda, mas não fique sozinho nessa. Você tem Instagram profissional? Tem. Pode deixar essa arroba. É @Moretti, com 2 T's e I no final, Ana Laura. Ou Ana Laura Moretti, só pesquisar lá aqui. E façam terapia, gente. Exatamente, Isso, Batendo façam. nessa tecla. Um beijo pra vocês. É isso, gente. Um beijo. Beijo, até a próxima. Tchau.